Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos amigos do Terceira Revelação, estamos aqui hoje, dia 24 de setembro de 2011, com mais um programa Terceira Revelação na TV, aqui pela TV Focus, com o objetivo de esclarecer, né? Desde aí ao longo desses 8 anos, mais de 8 anos de programa, nós estamos com essa tarefa de esclarecer sobre a doutrina espírita. E é muito importante a gente realmente ressaltar isso, porque como nós vamos ver aqui hoje, as pessoas fazem muita confusão, fazem muita mistura sobre o que realmente é a doutrina espírita, e a gente tem esse objetivo aqui no programa Terceira Revelação, que é de esclarecer a todos os que nos assistem aqui ao vivo, que nos assistem, que nos acompanham pelo YouTube. Um grande abraço para os nossos amigos aí internautas. Lembrando sempre, né, que a doutrina espírita ela é baseada numa fé raciocinada, que tem o bom senso, que nos guia, que nos orienta, tem os seus 5 princípios básicos, que são a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, a reencarnação, né, ou seja, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, que a gente vê aí a ciência cada dia descobrindo vidas aí em outros planetas, e a comunicabilidade dos espíritos, que é totalmente possível, totalmente esclarecida aí através da segunda obra básica do espiritismo, que é o Livro dos Médiuns. Então, para você que é médium, que lida com a mediunidade, até em outras, porque a mediunidade ela não é a característica só do espiritismo. Essa comunicação ela é possível em todos os graus, em todas as denominações religiosas. Então, para você que é médium, para estudar realmente isso, está ali tudo codificado na obra do livro, que é o Livro dos Médiuns, né? Não utilizamos qualquer rituais, símbolos, simpatia, não utilizamos rezas, nem roupas, nem ornamentos especiais, bebidas alcoólicas. A gente não utiliza, não há isso dentro do espiritismo. Defumador, luzes coloridas, fitas, cantorias, não temos altares, velas, despachos, nada disso é da doutrina espírita. Descarrego, não tem cobrança de dízimo, não tem hierarquia sacerdotal, né? E tantas outras coisas que as pessoas aí classificam como sendo espíritas por desconhecerem o que realmente é a doutrina espírita. Então a gente tem aqui essa tarefa de mostrar o verdadeiro espiritismo, porque a gente infelizmente tem que falar assim, verdadeiro espiritismo, para as pessoas realmente entenderem o que é a doutrina, qual é o objetivo dos espíritos superiores quando vieram ditar aí sobre as ordens de Deus. É o esclarecimento para a gente justamente se libertar de tudo isso, de todos esses rituais, de todos esses dogmas. Lembrando também que a doutrina ela é baseada em 3 aspectos inseparáveis. Inseparáveis, eles estão juntos. Sem esses 3, a doutrina ela não existe, que é o aspecto científico, filosófico e religioso. E esse religioso no sentido de moralização, no sentido de moralizar, de ensinar para nós, humanidade, o que nós estamos fazendo aqui. E isso esses ensinamentos são independentes das crenças particulares de religião A ou de religião B ou de partidos. Não, esses esclarecimentos são para toda a humanidade. Então esses 3 aspectos são inseparáveis. Não existe espiritismo científico ou espiritismo filosófico, não. Todos esses 3 aspectos formam a base da doutrina espírita. E a gente faz esses esclarecimentos porque é realmente necessário fazer para que as pessoas realmente entendam, quando estiverem nos assistindo agora ao vivo ou nos assistirem pelo YouTube, terem a certeza de que estão assistindo um programa genuinamente espírita, que tem esse compromisso desde o seu primeiro programa, ao longo desses 8 anos aí que nós estamos nessa tarefa de esclarecer com lucidez, com bom senso, mostrando realmente o que é a doutrina espírita. E a gente aproveita aqui também para pedir, você que gosta do nosso programa, que tem um comércio aqui na nossa cidade, que gostaria de nos patrocinar,
A gente agradece aqui, né, ao Benítez, que é da Autoescola Aliança, né, escola que fica aí na Ariosto Bento de Melo, número 15, loja 3, no centro aqui de Nova Friburgo. Os telefones 25210181 e 25224648, né? Ao nosso querido Robson da Solimões, ao Márcio Ayuti aí da DVD e Companhia, e você que gosta do nosso programa, que pode aí nos patrocinar, procure aqui a TV Focus, entre em contato direto aqui com o Jário, com a Carminha. Se não quiser vincular a propaganda ao programa Terceira Revelação, não tem problema, mas desde que esteja aqui na grade da TV Focus, porque é uma forma de você nos ajudar e de nós fazermos aí esse trabalho. Você também que está aí, né, nos assistindo, multiplicando tudo isso, incentivando as outras pessoas a assistirem pelo YouTube. Estão aí, temos dentro das comunidades aí, no Orkut, no Facebook, pessoas que estão criando aí links que mostram todo o nosso trabalho aqui, o trabalho que a gente desempenha lá no Centro Espírita Friburguense. Então é uma forma de divulgar e de nos ajudar com essa missão e essa tarefa que a gente assumiu aqui há mais de 8 anos e vamos até quando nos for permitido ficar, né, Zé Manuel, com esse compromisso. Bom dia. Muito bom dia, queridos telespectadores, queridos internautas e querida Valéria. A Valerinha no entusiasmo aqui agora, na abertura do programa, ela falou, pois vida espalhada aí por fora, a gente ainda não tem isso provado, apesar da exobiologia se esforçar em detectar, mas nós ainda não temos uma comprovação científica dessa vida fora do planeta Terra. Mas ninguém, na área científica, ninguém tem a menor dúvida a respeito disso. Não só pela lógica, mas pelas próprias probabilidades matemáticas que confirmam, atestam a existência de vida espalhada por todo o universo. Até porque faz parte da sabedoria de Deus, Existem pesquisadores e cientistas que, em função dos aminoácidos, nucleotídeos espalhados por todos os universos, ou por todo o universo, vamos falar do nosso aqui, desse palpável, desse detectável pela ciência incontestável, em todo esse universo, esses aminoácidos, esses nucleotídeos formam a cadeia da vida que se espalha desde que a matéria se organize de forma a que absorva esse fluido vital que está por todo o universo. Então a vida se manifesta em formas das mais diferenciadas, como se manifesta aqui no globo terrestre, aqui no nosso planeta. Existem formas de vida, estilos de vida aqui que ainda são desconhecidos pelos próprios cientistas, pela própria humanidade. Recentemente aí as televisões andaram mostrando documentário de uma série de animais, de uma série de plantas que não eram conhecidas da ciência até agora, nesses últimos 10 anos, e que estão sendo descobertas. Não vejam se isso não é um indício de que a vida espalhada pelo universo pode ocorrer das mais diversas formas e das mais intensas formas, e isso ocorre, mas ainda nós não temos a constatação. Tem aquele pedaço de meteorito de Marte com sintomas de alguns micro-organismos e etc. Mas isso é questão de mais um pouco de tempo, menos um pouco de tempo, e isso não interfere no conjunto eficaz, elucidativo e supremamente sábio e inteligente dos 5 princípios básicos que a revelação espírita vem apresentar. Quais sejam a existência de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A existência e a imortalidade da alma, como sendo a criação de Deus que evoluiu até se individualizar, se intelectualizar e se moralizar, adquirir senso moral. E que com essa evolução tem a possibilidade, como cidadão universal, de reencarnar em outros mundos, sempre visando, no contato com a matéria, vencer as forças da própria matéria, para, como inteligência, semelhança de Deus, dominar o universo sob a regência do Criador. Então vejam que princípios: existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Existência e imortalidade da alma, que somos nós, um produto evoluído da criação elementar
de Deus. Reencarnação para essa alma que somos nós, em diversas oportunidades e em diversos planetas, quando necessário, continuarmos o nosso progresso, que é a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade entre as inteligências, independentemente de estarmos encarnados, presos a corpos humanos ou não, ou desencarnados, porque na realidade quem é o sensor de comunicação não é o corpo, é o espírito. Somos nós quem nos comunicamos. Podemos fazer isso e vamos fazer, quanto mais formos evoluindo, pelo pensamento, por telepatia. Não precisaremos articular voz. À medida que evoluímos, nos entendemos pelos pensamentos, que é o mecanismo da comunicação universal. Então, nesse contexto dos 5 princípios básicos, fechou a questão da criação de Deus estar toda ela voltada à perfeição máxima. Eu ia falar suprema, não se embarguei, porque supremo só Deus. Deus é a supremacia em tudo, em todas as virtudes, em todas as sabedorias. Deus é a supremacia. E supremo é o superlativo de máximo de superior. Então, acima de Deus, nada. Deus é a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas. Com esses 5 princípios, a doutrina espírita visa elucidar as pessoas, fazer com que nós entendamos a Deus, entendamos a diversidade social, a diversidade física, a diversidade emocional, moral que nós enfrentamos na Terra e que outros espíritos estão enfrentando em outros mundos, do mesmo nível da Terra, semelhantes aos problemas da Terra. Superiores, à medida que vão se distanciando ou que ainda não chegaram aos graus máximos, ainda também com seus pequenos problemas. Nós temos mais problemas aqui porque esse é um dos planetas mais atrasados do universo. Essa condição que ostentamos na Terra é das mais atrasadas e das mais materializadas do universo. Existem para trás alguns que estão ainda mais materializados do que nós já estamos um pouco mais avançados, mas ainda estamos muito longe do ideal. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo defeitos, perdendo mazelas e vamos nos tornando cada vez mais competentes para dominarmos a matéria. Por isso ensina o Espiritismo que nós não estamos aqui por acaso, nem sem uma lógica e uma razão suprema para isso. Nós estamos aqui porque, como inteligência, como espírito imortal, como uma flama, uma centelha, como algo que não pode ser desenhado nem detectado pelos instrumentos da Terra, nós, esse senso moral e intelectual, precisamos do contato com a matéria bruta, de onde nós somos originários, para nós superarmos todo e qualquer tipo de influenciação que essa matéria possa proporcionar sobre nós e que proporciona. Nós vivemos aí numa influência total dessa matéria bruta e grosseira que acaba quase que dominando as nossas ações e pelos instintos, endereçando, direcionando as nossas ações, o que não é bom. Então nós estamos no planeta, num corpo físico, num corpo biologicamente organizado, de uma espécie animal chamada humana, para nós vencermos essas influenciações. Segundo ensinam os espíritos, nós não poderíamos ficar do lado de lá e do lado de lá resolvermos o problema. A reencarnação, o contato, a submissão, a escravidão à matéria bruta, ela é necessária e indispensável para nós rompermos com todas essas influenciações. Aí sim seremos superiores, aí sim seremos regentes em graus superiores das ações universais de Deus. Eu disse regentes em graus superiores porque todos somos regentes em graus inferiores. Não existe nada na natureza que esteja por acaso ou inutilmente criada, agregada ou desagregada. Tudo que existe está intercalado, está entrosado e tem utilidade no contexto geral. Do micro ao macro, do unicelular mais simples e elementar ao pluricelular mais complexo, biologicamente organizado.
Não existe nada no universo, nenhum átomo sequer, que esteja desagregado ou perdido. Está tudo compondo o equilíbrio e está regenciado pelo Criador, que é a inteligência suprema. Então, esses esclarecimentos servem para nos situar como inteligência, como sentimento, aqui ocupando corpos, para desenvolvermos essas faculdades e aprimorarmos as nossas virtudes e combatermos os nossos defeitos e os nossos vícios e as nossas paixões. Então a doutrina espírita tem essa lucidez e não confirma nada que a ciência prove o contrário. Disseram esses dias, mandaram alguns materiais dizendo que tem uma descrição sobre a Lua na Gênesis de Kardec, que Kardec errou e etc. Ainda que Kardec tivesse errado, eu já disse aqui, vocês querem mais erros do que cometeu Moisés? E no entanto vocês não jogaram os 10 mandamentos fora. Ele até jogou, depois teve que parar de novo. Mas vocês não jogaram os 10 mandamentos fora, não abominaram os 10 mandamentos, porque Moisés mandou matar, fez tudo de errado que fez. Não. Então não interessa muito Kardec. Até a pessoa disse que Kardec está no túmulo, Jesus ressuscitou, e Moisés também está no túmulo e não ressuscitou, e no entanto não jogaram os 10 mandamentos fora. Volto a destacar esse detalhe só para quem tem dificuldade, ou quem está agarrado na Bíblia e tal, ter pelo menos tentar ter uma lucidez sobre isso. E nós não estamos aqui, como eu disse, para provar nada contra ninguém. Nós temos que provar para quem quer entender, para quem quer aceitar, um esclarecimento, uma explicação que os façam evoluir. Como nós temos aqui uma matéria que também nos foi encaminhada de um novo retrato da fé no Brasil. O novo retrato da fé no Brasil. Esse novo retrato da fé no Brasil, que eu cheguei a dar uma amostra aqui no programa passado, diz o seguinte: as pessoas que completam o ensino superior são as que mais mudam de religião. Isso está em 37,4%. Olha como tem a ver uma coisa com a outra. A evolução intelectual, ela provoca a pesquisa. E na pesquisa, as pessoas vão passando de galho em galho, ou de teologia em teologia, para tentarem um convencimento pela inteligência, que é o que ensina o Espiritismo. Essas fés que andam divulgadas por aí, esses dogmas de fé cega que andam por aí, eles não fazem esclarecidos, eles fazem fanáticos. Eu já disse para vocês que se o sujeito bebe, entra para uma igreja, ele para de beber com medo de todas as ameaças que serão feitas sobre ele lá, usando Deus como vingador. Mas com o dia que ele largar aquilo, jogar aquilo para cima, e jogam, aqui está na matéria, o dia que eles jogarem aquilo para cima, eles voltam para o mundo e voltam a beber. Porque eles não foram convencidos, eles não foram transformados. Eles foram pintados por fora para dar a impressão, como os túmulos que Jesus citou, pintados, caiados de branco por fora e guardando a podridão por dentro. Então as pessoas que se metem em religiões que não têm fé raciocinada, bom senso, elas se pintam por fora de gente boa. Elas têm que dar aparência de santidade, mas na realidade não tem nenhuma mudança por dentro. É por isso que o mundo está do jeito que está, apesar de milhares e milhares de religiões, milhões e milhões de templos, todos eles falando em nome de Jesus ou falando em nome de Deus, e a humanidade não é exemplo para coisa nenhuma que preste. Eu já disse que 1% de 7 bilhões é muita gente, e nós podemos dizer que tem 1% de bons, de honestos, de cumpridores dos seus deveres, mas 1% é 1%, 99% é isso que vocês veem, que nós conhecemos, que nós constatamos. Então, olha só, quanto mais estudam, Leonardo Boff disse que quanto mais os católicos se intelectualizam, mais eles abandonam o catolicismo. É a tendência. Eu já falei aqui, vou repetir. Quanto mais as religiões se expõem, quanto mais elas vêm para a religião, quanto mais elas tentam dominar, mais rapidamente elas vão se diluir e vão acabar. Mais rapidamente. Porque elas estão contra a inteligência e o bom senso. Diz aqui a matéria, olha só, por que os homens procuram religião? Segundo esse levantamento, saiu na revista Isto É, de 24 de agosto, agora de 2011. Por que os homens procuram a religião?
51,2% por problemas econômicos. Resolvido o problema econômico, acabou a religião, larga para lá. Quem vai querer ficar se fiscalizando, se vigiando, se moralizando? Para quê? Resolveu o problema econômico, então 51%, mais da metade dos homens já não procurariam Deus. 47,5% por desemprego. Então vocês já levem isso para os países civilizados. Levem isso para a Noruega, levem isso para a Suécia. Lá ninguém vai procurar, porque não tem problema econômico, não tem desemprego. O que faria o indivíduo procurar uma religião quando ele está educado, quando ele está intelectualizado? Seria algo que convencesse ao seu intelecto. E Deus não é burrice, Deus é inteligência suprema. Logo, para se chegar a Deus, nós temos que fazer esse percurso através da educação, do conhecimento, do estudo, do aprimoramento intelectual, para nós atingirmos um Deus realmente compatível com a inteligência, com a supremacia que ele tem que ser. E não um Deus vingativo, que joga pedra, que cria os homens aqui para depois matar e mandar todo mundo para o inferno, que não faz recall, como fazem as empresas de automóvel. Podia fazer recall nisso que está aqui, para consertar um pouco essa humanidade. Continua burramente jogando tudo aqui, entupindo isso aqui para aumentar o almoxarifado do inferno, porque daqui sai todo mundo para o inferno, segundo essas explicações, essas concepções que estão aí. E quanto mais forem colocadas na televisão, no jornal, nos shows, nas praças públicas, mais rapidamente vão se acabar, vão se diluir, vão se desacreditar. Aqui também está dizendo que quando o indivíduo procura, as mais procuradas são as pentecostais, mas quando o indivíduo não aceita, não acontece aqui, ó, entre os neopentecostais não se busca mais um líder religioso, mas um mago que resolva tudo num estalar de dedos. Não é o que a gente vê? Vem, você vai resolver, vem. Aí o cara vai, não resolve, ele vai embora. Isso também é estatisticamente aqui pesquisado e comprovado. E tem a ver nesse contexto planetário que eu estou aqui apresentando à luz da doutrina espírita. Então, pela doença, 43% dos homens que procuram a religião. Pela doença e morte de filhos, 22%. Pela doença e morte de esposa ou esposo, de esposa, 16%. Porque isso aqui são os homens. Por problemas conjugais, 2%. E por solidão, 0%. Os homens. Agora, isso entre as mulheres muda. Procuram as religiões, as mulheres. Evangélicos sem vínculo, 7%. Aliás, não é aqui as mulheres, não. Eu li os homens aqui. Tá aqui. As mulheres, por doença, 59%. Por doença e morte dos filhos, 59%. Olha a influenciação do sexo, que nós já falamos aqui em programas anteriores, a influenciação do sexo para o espírito que não tem sexo. O espírito pode reencarnar ora como homem, ora como mulher. Em ambas as hipóteses, é para que esse mesmo espírito adquira conhecimentos e sensibilidades que existem num sexo ou em outro. Então vejam como muda. Enquanto 51% dos homens procuram a religião por problemas econômicos, 59% das mulheres procuram a religião por doença ou morte de filhos. Olha a diferença. Enquanto quando o homem, o espírito se arvora e se impulsiona por uma área do poder, do domínio, do econômico, do financeiro, as mulheres invertem isso pelos filhos. É o amor maternal, é a proteção, é o mesmo espírito que ora está de um lado, ora do outro, para desenvolver as virtudes e combater os vícios e os apegos inadequados para os objetivos finais da alma, que é a perfeição como espírito e não como rei, imperador, dono do mundo, dono do universo. Isso são cacoetes, são vícios, são expressões máximas do egoísmo contra as quais o espírito tem que lutar e tem que vencer. A segunda o motivo de procura pelas mulheres, doença ou morte do cônjuge, 44,5%. As mulheres ainda continuaram com o sentido voltado para os filhos,
para os companheiros, problemas conjugais, enquanto os homens 2%, problemas conjugais, as mulheres 39,5%. A valorização do lar, a valorização da família, a valorização e o amor, o sentimento pelo conjunto. Observem, eu estou com isso mostrando, na prática, nas estatísticas das pesquisas atuais, eu estou mostrando as influenciações do sexo sobre o espírito. A química sexual, a química hormonal, a química masculina e a química feminina fazem a influenciação e as tendências do espírito numa encarnação serem desenvolvidas mais ou menos. E todas são importantes. A doença pessoal, 36%, problemas econômicos, 27%, desemprego, 21%, e olha agora um outro detalhe, solidão, 15%. Enquanto os homens, 0%, a solidão 0%, as mulheres a solidão 15,7%. Então, isso é bom. Esse novo retrato da fé no Brasil vem mostrando que estamos evoluindo, estamos como sociedade, como humanidade, estamos evoluindo. E a canalização é para bater na fé raciocinada, não no espiritismo. Não importa que conheçam a verdade através da ciência, através da física, através da química, através da biologia, não importa, ou através de outras igrejas, não importa. O que importa é que só a inteligência vai levar o ser humano a compreender a verdade, a conhecer a verdade e a conhecer o verdadeiro Deus, sem que seja esse Deus criado aí fora pelas religiões predominantes e que não causa um efeito sobre essa humanidade tão carente de amparo e de esclarecimento, de educação. Vimos aqui que a migração do catolicismo para as igrejas evangélicas pentecostais é a mais frequente, com 58,9% das pessoas. E vimos aqui como tudo isso leva os indivíduos a fazerem muita confusão e a se transtornarem muito no percurso, mas que faz parte, porque ninguém está perdido, todos seremos santos um dia, pelos caminhos mais sinuosos e diferenciados, com mais sofrimento ou menos sofrimento, todos nós seremos santos e sábios um dia. Isso é justo, isso está de acordo com a ideia de Deus, de suprema inteligência. Assim como vocês não fariam seus filhos para jogarem as feras, não matariam seus próprios filhos, não abandonariam seus filhos quando eles precisassem de ajuda e de conselho, Deus também não faz e nunca fez. Não é sensato levar essa ideia para Deus da vingança, da perseguição, da punição. Isso não é sensato levar para Deus. Você não fazendo isso com seus filhos, colocando-se no lugar de Deus, você vai ver que Deus faria muito menos. É ou não? Raciocínio. Pensem por conta própria. Quem acha que eu sou o anticristo, que eu sou o próprio capeta, não importa. Deixa para lá, fiquem com a Bíblia, continuem assim, não precisa fazer ginástica intelectual para provar que aquilo lá aconteceu, não aconteceu, que a ciência está provando aquilo lá. Venham para cá, o convite é esse, venham para o século 21, venham para a era das comunicações, venham para a era da informática, venham para cá e compatibilizem Deus com tudo isso, com toda a perfeição que a humanidade já conseguiu alcançar intelectual e tecnologicamente. Por que vão continuar aceitando um Deus que ficou para trás? Um Deus que não se atualizou? Um Deus que não progrediu? Um Deus que continua criando hoje pessoas com o mesmo ódio, rancor e mágoa do passado? Os palestinos que matavam os israelenses e os israelenses que matavam os palestinos lá há 2.000 anos, ou há 3.000 anos, há 4.000 anos, é o mesmo ódio e rancor que os palestinos hoje matam os israelenses e os israelenses matam os palestinos. Anteontem, tivemos aí na ONU a apresentação do pedido de filiação da Palestina como território autônomo, independente. Aliás, já não é um só, são dois, porque tem a Cisjordânia, dominada pela Fatah, e atravessa o Israel todo, os inimigos, o território dos inimigos todos, e lá na pontinha tem a faixa de Gaza, onde está o Hamas.
que é ligado com o Egito, se infiltra no Egito para atacar Israel. Olha que desgraça. Eles têm o mesmo ódio. Eles só mudaram as armas. Era a flecha, era a espada. Agora são fuzis, metralhadoras, são bazucas, são bombas, são, enfim, artefatos evoluídos para matar. O Deus que criava lá atrás esses inimigos não aprendeu e não achou melhor não deixar para a ONU resolver isso? Está lá encravado. Os Estados Unidos não aceita, o Brasil também não aceita, diga-se de passagem. Está lá encravada a situação, muito séria e grave, na Terra Santa. Que Terra Santa é essa? Que coisa santa tem nisso? Que santidade tem o próprio Deus, que as religiões convencionais aí explicam, permitindo e mantendo e nutrindo isso? Por que Deus não para de criar Palestina? Se Israel é o povo dele, para de criar do outro lado, porque quem cria é ele. Será que ele ainda não despertou para isso? Pô, afinal de contas, quem está criando os meus inimigos sou eu mesmo. Para de criá-los. Ou então os inimigos do meu povo amados sou eu mesmo. Para de criá-los. Será que vocês ainda não pensaram nisso? Coloquem-se no lugar de Deus que vocês resolvem o problema. Eu resolvo o problema. No lugar de Deus, sem ser perfeito. Então não precisa nem de perfeição para entender que Deus não faz essas crueldades, essas maldades, que Deus não abandonou esse pessoal lá na Somália, morrendo de fome aos milhões, porque ele esqueceu deles lá. Vocês não podem pensar assim. Não pode se enclausurar nas igrejas e achar que o resto é o resto. O resto está perdido alto lá. Sabe quanto constitui em números esse resto? Mais de 4 bilhões de almas. Você criaria 4 bilhões de filhos seus, como Deus, para largá-los à sorte do mundo e mandá-los depois todos para o inferno eterno? Que crueldade é essa? Se confrontar isso com o próprio cristianismo, evangelismo, que as igrejas aí se ostentam, levantam as bandeiras, vocês vão ver que é imoral altamente admitir um Deus que permita isso. Finge que esquece, finge que isso não existe. O que está fora da igreja não é com a gente. O que está no universo é com a gente. Não existe um átomo desagregado no universo que não tenha uma função. Então pensem, que tal pensar nisso? Eu tenho tido dezenas, centenas de encontros de rua, de comunicações de telefone, de e-mails e etc. E o nosso programa também, dizendo como é bom pensar desse jeito, pessoas que nunca tinham atinado para isso. E nós estamos aqui fazendo isso, ó, Livro dos Espíritos. Adquiram o Livro dos Espíritos e conheçam essa doutrina maravilhosa, como diz a Valéria, e que eu concordo. Conheçam essa doutrina maravilhosa e vocês vão ver como é eficiente, como nos fortalece, nos apaga o medo, nos tira dessas bobagens de andar correndo atrás de milagre, atrás de loteria para acertar na sorte. Não se preocupem, não percam tempo com isso. Sejam próprios, independentes, autônomos, tenham livre-arbítrio, pensem. Somos nós e Deus, Deus e nós. Todo esse contexto faz parte de um processo em que todos nós, alunos, estamos nessa escola para passarmos de séries, constituindo essas séries as várias vidas que nós vamos tendo, com a finalidade igual e semelhante à das escolas convencionais do mundo, de nós estarmos nos educando, nos intelectualizando, nos moralizando. Deus não faria nada para se perder, principalmente nós. Fez para que nós nos processemos e alcancemos a perfeição. Então, nesse novo panorama, o novo retrato da fé no Brasil, isso é muito interessante mostrar e que nós tomemos conhecimento, porque é a tendência. Isso é que vai fazer a reforma da sociedade. O sofrimento vem, castiga, nós somos punidos pelos nossos erros, nós somos e seremos punidos ainda pelas nossas escolhas políticas. Vem aí as eleições, os espertalhões e os que são apaixonados pelo domínio, pelo mando e pelos interesses econômico-financeiros, já estão todos em primavera, já estão todos alvoroçados, assim como as plantas e os animais se alvoroçam e cantam nesta época da primavera, que nós já estamos começando. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim como o canto da primavera, o ar da primavera, nós já estamos entrando no ar da primavera política, no ar dos sorrisos, beijos, abraços, das promessas,
das reuniões e mais reuniões. Eu participei de dezenas, talvez, a respeito da tragédia na nossa região, para resolver, sabe o quê? Que vamos fazer mais reuniões e outras reuniões, mas todo mundo chegando à conclusão de que vai cair tudo, e vai cair tudo. E o que vão fazer? Bota alarme, toca o alarme e corre todo mundo. A solução é essa. E o dinheiro que veio? E o que vai vir? Já existe uma mecânica para isso. Existe uma mecânica para tudo num planeta atrasado continuar atrasado. A mecânica funciona e com inteligência. Não pense que espírito inferior é burro, eu já disse isso aqui. Espírito inferior, quando intelectualizado, porque tem os que são ignorantes, sim, mas quando intelectualizado e não moralizado, eles articulam esquemas de dominação, de infernização, quando em qualquer lugar do Brasil, particularmente, é decretada uma situação de calamidade pública, de tragédia, imediatamente isso desencadeia um processo em que os comandantes e vigilantes do dinheiro público já vêm com os papéis prontos. É só assinar aqui, assina aqui. E se quiser assinatura por extenso, de muitos prefeitos, mete o dedo assim e escorrega. Assinatura por extenso, porque eles vêm com os aspiradores do dinheiro, sugam tudo. Logo no pós-tragédia, a gente vê uma movimentação enorme. Não vieram nos salvar, nem vão salvar ninguém. Não vieram para ser solidário realmente. Não passa a solidariedade do discurso. Vieram para aspirar o dinheiro. E vejam que aí é um inferno. Quando acontece, vem verba, tem que vir uma porção de fiscalizações, CPIs, todo mundo vigiando, porque já sabe que vão ser roubados. Já sabe que isso vai ser desviado. Estão vendo o caos da saúde? O caos da educação? O caos de tudo que é público e que tem dinheiro, arrecada dinheiro para resolver, mas não resolve. Passa o aspirador. As sobras que ficam pelos cantos são aquelas que depois os bem-intencionados ou as vítimas vão sair catando daqui, catando dali, igual garimpam no lixo alguma coisa que sirva. Mas o que vai acontecer? Entregues à natureza. Vai acontecer o que a natureza determinar. A metade das chuvas que nós tivemos aqui nessa tragédia de janeiro agora, a metade dessa chuva vai provocar mais ou menos uma outra tragédia, e vocês todos da região serrana sabem disso. E o dinheiro? Uma parte está embargada porque foi mal aplicada, outra parte está sendo fiscalizada porque acham que foi superfaturada, outras partes estão sendo aplicadas para construir encostas onde tem uma casa lá em cima e nada lá embaixo, obra de 500, 300 metros de extensão, com tensão gigantesca, para segurar nada, protegendo coisa nenhuma. Mas por quê? Será que tem algum parente? Será que tem alguém interessado no governo ou nas autoridades que tem alguma ligação com aquela área? Porque afinal de contas é triste ver lugares onde tem habitações e mais habitações, pobres, debaixo de encostas, de pedras, de barreiras, que com 1/5 do que está se gastando nessa grande encosta, poderiam resolver o problema e não estão com o problema resolvido. Por que isso? É um programa político esse? Sim, também, por que não? O programa religioso não pode se afastar de nenhum aspecto social, planetário e até universal. Senão é cambeta, senão é ineficaz, incompetente. Religião é se enclausurar dentro de um templo e ali é a santidade. Santidade é conhecer o universo e ter a explicação, o entendimento para tudo isso e fazer a sua parte. É o que o Espiritismo ensina, nós temos que procurar fazer. Então é um processo da corrupção, é o processo político, é o processo imoral que é gerado pelas religiões predominantes. Digam que é gerado pelo Espiritismo. Vão se ridicularizar. Porque o Espiritismo não atinge 1% da população. Agora, as religiões predominantes são as responsáveis. Ainda mais quando apresentam Jesus como Salvador. Todos esses corruptos, todos esses bandidos, todos esses ladrões, que há quem queira que se diga que são pessoas de maus costumes. Agora nós estamos inserindo essa. Quando você é corrupto, safado, imoral, faz todas essas bandalheiras que nós assistimos aí, é mau costume.
tem que acabar realmente com esse mau costume. A gente tem que pegar esses meninos pela orelha e não deixar que eles continuem com esse mau costume. Isso é endossado pelas religiões, porque todos esses meninos de maus costumes, se eles se apegarem às igrejas e a Jesus, eles estão salvos. Não é o que pregam as religiões? Então por que eles vão deixar de ser corruptos? Por quê? Se eles vão ser salvos, vão para o reino da glória. Porque eles estão na igreja, porque eles se entregaram a Jesus como seu Salvador. Por que vão para o reino da glória? Por que eles vão se mudar? Então vejam como é danoso o processo religioso para a sociedade. Como as religiões prejudicam o mundo. Isso não sou só eu que digo, que Sam Harris diz isso. Um grande filósofo, um grande sociólogo americano, autor de diversas obras no ramo, ateu, diz que as religiões prejudicam o mundo, e isso não é verdade? Olha o Oriente, fanatizado, radicalizado, se valendo da morte em nome de Deus, no processo do terrorismo. E olha o lado de cá, a hipocrisia predominante, se valendo de Jesus, para que tudo esteja resolvido. É uma humanidade rachada, uma humanidade dividida, com péssimos exemplos, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. Vejam se não é. Agora volta a fechar com aquela tese clara e acessível a todos. Se eles não estão fazendo, faça você, faço eu, façamos nós. Numa sala, numa turma, nós não vamos ser reprovados porque todos os alunos estão indo mal. Cada um fazendo a sua parte vai passar de série. Pois façamos a nossa. Mas a maioria dos nossos coleguinhas vão ficar reprovados. Vão, e vão sofrer as consequências disso, ficando para trás. Na evolução universal é assim também. Nós estamos passando por uma escola onde a maioria está sendo reprovada. Mas nós, minoria, que abrimos a mente, que abrimos o raciocínio, o bom senso para isso, não precisamos embarcar com eles. Eu tinha um conhecido que dizia: é preferível errar com todo mundo do que acertar sozinho. Burrice, não façam isso. É preferível acertar sozinho do que errar com todo mundo. É preferível que todos achem que você está errado quando você está certo, do que o contrário, que todos acham que você está certo quando você está errado. Isso pode polir o seu egoísmo, o seu orgulho, mas não é bom, não é bom, não é eficaz, não é isso que se deva querer. Não se deva querer ter dinheiro, nós devemos querer ter paz, compreensão, aprendendo a ser simples, humilde, para não sofrer com a abastança da vaidade, que a vaidade exige, que o orgulho impõe. Aprendamos a ser simples, que vamos ter menos problemas. Aprendamos a vencer essas tendências das nossas inferioridades, de dominarmos, de mandarmos, de termos dinheiro, de nos impormos. Então vem aí a primavera, onde todas as vítimas, guardem bem, vão de novo colocar lá os seus algozes, os seus carrascos. Depois nós temos que reclamar de quê? Não reclamar, suportar, porque foi escolha nossa. Mas não foi minha, foi da maioria, e nós estamos na mesma escola. Então nós que não estamos nessa, vamos continuar, como eu disse, estudando. O representante de classe pode não ser bom, pode não ser exemplo para nada, mas não é porque ele não é bom e não é exemplo para nada que nós na classe vamos ser reprovados. Volta à tese anterior. Queridos, essa é a função de nós estarmos aqui. E isso tudo que eu estou falando é a doutrina espírita. Está fundamentado, direcionado pela doutrina espírita, contida no Livro dos Espíritos. Não é nos livros do Chico, nos livros do Divaldo, nos livros do Emmanuel. Isso tudo é coisa estranha à doutrina espírita como fundamento. Pode até ter alguma coisa a favor que não contrarie. Mas como tem muita coisa que contraria, embarquem aqui. Conheçam o Espiritismo pelo Livro dos Espíritos. Como eu recomendei para a nossa presidenta no programa anterior. Senhora presidenta, aquele livro que a senhora ganhou do presidente da Federação Espírita Brasileira, como sendo o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, não é espírita. Pelo próprio título, vocês sensatamente, que não são espíritas, vão perceber. Se o Espiritismo mostra que Jesus não é o Salvador, que a salvação está na prática da caridade, na transformação moral das pessoas,
Então ela é genérica para os muçulmanos, os ateus, os budistas, os hinduístas, todos os cristãos e todos os habitantes do planeta. Vocês vão ver que esse título, Brasil, Coração do Mundo, que a presidenta ganhou, é absolutamente anti-espírita. Que tal vender esse livro no Vaticano, na Itália? Que tal vender na Argentina, para os nossos irmãos? Eles vão aplaudir e vão achar, realmente, vamos seguir o Brasil. O Brasil é realmente o coração do mundo. Quando é que o Espiritismo autorizaria uma excrescência dessa, uma imoralidade dessa? A doutrina espírita, quando? Jamais, em tempo algum. O Brasil não é coração de coisa nenhuma, nem pátria de evangelho, coisa nenhuma. O mundo é uma pátria de Deus, é uma nação de Deus. E o mundo tem que se mirar nas regras de Deus, que Jesus veio ensinar, sim, que Buda também, que Confúcio também, que Maomé também, com os seus defeitos lá regionais, com os seus defeitos tribais, admitidos e admissíveis na época, mas o mundo é o mundo de Deus. Logo, país de Jesus e país de Maomé. Por que não vende esse livro no Iraque, no Irã? Vender esse livro no Irã, que maravilha! Os iranianos vão falar, realmente, aí não vão virar mais para Meca, vão virar para o Brasil. É o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Isso não soa ridículo? É só raciocinar. É só o pessoal do próprio movimento escuro aí que se diz espírita pensar nisso. O livro que fala lá que Rustem é o coadjuvante de Kardec, esse Rustem foi o que disse, tem uma doutrina dele, que diz que o espírito reencarna em lesma, espírito humano, viu? Você pode reencarnar em lesma. Você é espírita aí do movimento, aceita isso? Se você não aceita isso, você não aceita a federação. E se você não aceita, por que você não reage? Não é jogar pedra na federação. Eu já estive lá muitas vezes, não entrei, inclusive uma delas, porque estava fechado, não entrava ninguém, a não ser os estrelas. O resto a gente ficava olhando pelos vidros fumê, aqueles vidros Ray-Ban, a gente ficava olhando lá dentro, ó, que coisa linda, ó, que gabinete. Mas nós não podíamos entrar porque foi num congresso, e se abrisse para o povão entrar, mesmo o povão espírita, e aquilo podia dar até cheiro lá de mau cheiro, de pessoas que não estavam tomando banho legal. Só entrava Divaldo, só entrava o Zé Raul, só entrava as figuras, o Júlio Teixeira, entrava o Hermínio Miranda, entravam as figuras, os figurões que estão no comando. O resto nem entrava. O resto nem entrava. Então por que vocês não viram as baterias para lá? Viraram para cá há poucos dias aí no e-mail que nos mandaram, dizendo que nós não aceitamos a ciência quando falamos do homossexualismo, que eu acho que é o programa 92, que eu até recomendei que vocês assistam no YouTube. Mas entraram para cá falando que eu falei que não ia dar colocação científica, que eu estava na contramão da ciência. Peraí, nesse mesmo programa eu falei sobre o Rustem, falei sobre a Federação Espírita, falei sobre o artigo 1º do Estatuto, falei sobre o artigo 65 que manda ler, estudar e seguir esse Brasil Coração do Mundo, e ninguém falou nada sobre isso. Falaram que eu falei que a ciência, que eu não ia falar de acordo com a ciência, com a psicologia, com a psiquiatria, mas que eu ia falar de acordo com a doutrina espírita, e falei. Tudo que está lá está doutrinariamente perfeito. Perfeito. De acordo com a doutrina espírita. Então, é uma questão de reagirem, não contra Zé Mané e Vavá, reagirem contra a sua, porque vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis, tanto quanto eu. Não embarquem nessas canoas furadas e façam com que o Espiritismo atinja a sua verdadeira missão, revelação das verdades de Deus, independentemente de bandeira religiosa, independentemente de pátria. Não existe pátria para espírito, e principalmente com uma doutrina estabelecer que o Brasil é a pátria da salvação. Aliás, nada é recomendado. Ontem, anteontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, anotem isso aí e pesquisem, a CCJ se reuniu com 2 deputados, um presidindo e um no plenário, e aprovou em 3 minutos 118 projetos. O que vocês acham? É o coração do mundo? É a pátria do Evangelho? Nem aqui, nem em qualquer lugar. Não pense, não faça essas bobagens, essas vaidades, esses vaticanos. Isso é coisa de orgulho, vaidade, isso é coisa podre. Responsável pelo mundo está do jeito que está.
Pensem, meus queridos, pensem, analisem. Eu não estou para ser seguido, não vou ser candidato a nada, não vendo nada, não chamo ninguém para lugar nenhum, não vou lançar o tal CD Vavá e Zezé e Vavá, que é um sertanejo que já até escreveram para cá, por isso que eu de vez em quando exploro isso, para vocês saberem, não vamos tirar proveito nenhum pessoal nisso, a não ser o de estarmos cumprindo com nossa obrigação de espíritas, verdadeiros espíritas, não praticantes. Não digam, você não pratica, isso é outra coisa. Eu estou passando a doutrina, que eu me escoro nela. Se ela for boa, interessante para vocês, também façam isso. Mas não julgue a doutrina por mim. Como não se deva julgar religião nenhuma pelo dirigente. Não se julga catolicismo pelo Papa. Então, não façam isso. Mas que tem que ser conhecida e que é uma maravilha, não é, Valéria? Bom, e para a gente aqui, antes de chamar o comercial rapidinho, vou ler só a questão 913 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou o seguinte: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E a resposta dos espíritos superiores: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então fica aí pra gente refletir, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Retornamos aí, viu? Falei que era rapidinho o nosso intervalo e a gente aqui encerrou com essa questão 913 do Livro dos Espíritos, que a gente viu aqui que é muito interessante. Para você que tem o Livro dos Espíritos, aliás, esse capítulo aqui é muito interessante, fala da perfeição moral. Então tá lá a partir da questão 893 do Livro dos Espíritos. E a gente aqui volta com um questionamento que a gente encerrou o programa passado, do Gustavo, Zé Manuel, que pergunta: quando o corpo está em coma, o espírito está observando o seu próprio corpo? Com certeza, Gustavo, com certeza. Quer dizer, com certeza, em algumas vezes que são cientificamente constatados esses fenômenos. O livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody, prefaciado pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, as maiores autoridades que o mundo já teve sobre esse tipo de pesquisa, mostram que, em várias situações, e não em todas, isso tem uma série de circunstâncias que favorecem ou não, o indivíduo em coma ou em morte clínica, onde o cérebro para de funcionar, ele continua com a consciência, ele continua existindo e ele participa de tudo que acontece no ambiente e até mesmo fora do ambiente. O Globo Repórter, isso, né? Sexta-feira passada. Semana passada, no meado desse mês de setembro de 2011, o Globo Repórter fez uma matéria em que fez várias abordagens de pessoas que inequivocamente tiveram conhecimento de acontecimentos que ocorreram quando elas estavam clinicamente mortas com o cérebro sem atividade. Isso prova o quê? Que não é o cérebro que dá a inteligência, que dá a individualidade e que dá a consciência individual. Não é. É o espírito. Nada diferenciado do que dizem as religiões. O espírito é imortal. E quando o corpo, por qualquer motivo natural ou provocado, como no caso da hipnose, ou no caso do coma provocado mesmo, quando o corpo neutraliza, o espírito se emancipa, como está aí no Livro dos Espíritos, a emancipação da alma, que eu recomendo a vocês a partir da questão número 400 do Livro dos Espíritos, um brilhante estudo. Quando eu li o livro Vida Depois da Vida, eu fiquei tão assim animado com aquilo que eu vi, isso foi cópia, o Raymond Moody e a Elizabeth Kubler-Ross leram o Livro dos Espíritos, que é de 1857, leram aqui e puseram lá no livro. O meu livro Vida Depois da Vida está todo anotado, LE, Livro dos Espíritos. Em cada passagem daquela
que coincide perfeitamente com o que diz aqui, eu botava lá LE. E no Livro dos Espíritos eu botava VV, vida depois da vida, vida depois da vida. Então eu colocava num e colocava no outro. Como se o livro do Raymond Moody tivesse sido cópia do Livro dos Espíritos. Porque os Espíritos, quando disseram isso aqui, eu já sabia o que estavam dizendo. E tem mais, essa doutrina que está aqui é a que nós temos condição de digerir ainda nesse curto período aí de 154 anos de existência. Aqui não está toda a verdade, não estão todos os esclarecimentos do universo. Tem pessoas que pensam que porque leram e vão ler isso, nós estamos aqui falando que lendo isso, se transformam de ignorantes em sábias. Pessoas de ignorantes em sábias porque leram isso. Não. Os espíritos, inclusive, que desencarnam, continuam com as mesmas ideias. Não significa que o espírito ignorante desencarnou, ele vira sábio, ele vira santo. Nada. A morte é meramente uma perda do organismo físico. Mas nós, espíritos, continuamos os mesmos. Com mais lucidez do lado de lá, porque quando desencarnados, nós recobramos todo o nosso conteúdo anterior. Nós recobramos o nosso verdadeiro ser, integralmente, com tudo aquilo que já passamos e adquirimos de experiências ou de vícios. A reencarnação nos bloqueia o passado. Para nós termos autonomia e liberdade, sem influenciações de lembranças do passado, para nós nos desenvolvermos. Agora, quando desencarnamos, continuamos os mesmos espíritos. Então, o que dizem aqui os espíritos a respeito desse estado de coma, desse desprendimento da alma do corpo, é tão real como o que está provando a ciência hoje. O EQM, experiência de quase morte, que a TV Globo mostrou nesse Globo Repórter de 15 dias passados, ou 7, sei lá? Semana passada. Semana passada. Hoje nós estamos em 20 de quê? Hoje 24. 24 foi no dia 16. De setembro. Foi no dia 16 de setembro. Eu estou falando isso, 16 de setembro de 2011, porque esse programa daqui a 2 anos, 3 anos vai estar sendo visto, então nós estamos determinando qual é o tempo, no tempo e no espaço. Vejam lá que vai confirmar tudo isso que a doutrina espírita diz. E que não foi o espiritismo que inventou, Gustavo. Tudo que está na natureza, o espiritismo diz, ok. Se alguém amanhã vier dizer, isso que aqui disseram, os espíritos disseram aqui, mas não está, não é assim, comprovadamente não for assim, muda logo isso aqui. Nós não ficamos perdendo tempo em querer defender livro dos espíritos, defender livro dos médios, defender Gênesis, coisa isso nenhuma. Mas tem que ser estudado como está aqui. A propósito, a Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal, obra bíblica divulgadora da doutrina cristã, evangélica, ecumênica, espírita, codificada por Allan Kardec, fizeram um desagravo ao nosso programa, porque nós fizemos essa referência na época, no programa... No programa número 70. No programa número 70, nós temos uma referência a essa igreja, mostrando que é incompatível misturar espiritismo com isso. Não pensem vocês que pegar um quadro de Kardec e botar no centro de Umbanda, transformou o centro em centro espírita, porque o quadro de Kardec está lá. Pegar o quadro de Kardec e botar na igreja católica, transformou a igreja católica em espírita. Nada disso. Tem que haver uma coerência doutrinária. Você não pode misturar óleo com água, água com óleo e de querer dizer que está homogêneo. Claro que não está. Assim como pegar um quadro de Kardec e botar no centro espírita, ele deixa de ser espírita. Ele começa a deixar de ser espírita. Olha que engraçado. O quadro de Kardec na igreja não transforma a igreja em espírita, mas o quadro do mesmo Kardec no centro espírita começa a transformar o centro em não espírita. Porque o espiritismo não tem quadro, não tem hierarquia, não tem dízimo, não tem sacerdócio, não tem nada disso que essa igreja tem. Então o que fez? Pegaram o espiritismo, jogaram no meio desse caldeirão e é tudo a mesma coisa, é o ecumenismo. Não pode. O espiritismo é a única religião cristã que adere ao cristianismo, porque coincide, que sustenta a reencarnação, enquanto todos negam, sustenta os mundos habitados, enquanto todos negam, sustenta a comunicabilidade dos espíritos em todos os graus, o que todas as outras negam. Como fazer ecumenismo ou juntar essas coisas sem estar ferindo a ética e o bom senso de uma ideologia clara e perfeita e autônoma, como é a doutrina espírita? Porque aqueles não adotaram o espiritismo como doutrina autônoma, misturaram. E misturaram aí com dízimo, com sacerdócio organizado, com bispos, com diáconos, com uma série de ritualísticas que absolutamente o espiritismo não admite. Então tá aí a resposta, assistam lá o programa e não tem nada a ver, é uma doutrina, é mais uma igreja,
Quem quiser, siga. E a liberdade de culto é total, geral e irrestrita, mas não digam que é espírita. Ainda mais codificado por Kardec, que aí encontraria todo o resto que é feito lá. Como os centros espíritas do movimento fazem. Se dizem espíritos e contrariam os pedidos, isso é irracional, insensato. É como a Igreja Católica implantar lá no Vaticano, nos seus templos, o estudo do Livro dos Espíritos. Absolutamente incompatível. Absolutamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade. Queridos, eu acho que nós já estamos, já estamos no finalzinho, agradecendo. Agradecemos aos nossos patrocinadores, ao Benítez, da Aliança. Deixa eu falar, Autoescola Aliança é na Avenida Ariosto Bento de Melo, 15, loja número 3, no centro de Nova Friburgo. Autoescola Aliança, do nosso querido irmão Benítez, que nos ajuda aqui com um patrocínio desde que nós começamos praticamente. Aliança, Autoescola Aliança. Esta é a autoescola, a Avenida Nossa Senhora, Ariosto Bento de Melo. Foi Nossa Senhora de Fátima quando eu era garoto? É verdade. Um grande abraço a todos vocês. E estamos aqui sempre com essa tarefa de divulgar a doutrina espírita, contando sempre com a sua participação. Um grande beijo e até a próxima. Um abraço para todos vocês e divulguem esse programa se estiverem gostando.